Bem, hoje, então, nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com a aula 13, onde nós veremos a regressão e validação de modelos termodinâmicos com o Aspen Plus, tá certo? Bem, então, dando continuidade ao conteúdo da aula anterior, onde nós vimos as funcionalidades da guia Simulation, né, e as configurações necessárias para a construção do flowsheet, do fluxograma de processo, dados de entradas em correntes, dados de entrada em equipamentos, né, como rodar a simulação, como verificar os resultados, né, as vazões e frações mássicas encontradas, os valores de temperatura de saída, composição também. Então, temos, né, uma série de resultados que são específicos para cada tipo de análise. Na aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a aba de propriedades. Está vendo um item muito importante que pode ser trabalhado com o uso do simulador Aspen, onde nós podemos verificar, né, a validade de certos dados de propriedade termodinâmica, sejam de compostos puros ou sejam de modelos de interação para cálculos de equilíbrio, certo? E nisso nós veremos, então, sobre a utilização do banco de dados NIST, que está à disposição e interligado com o Aspen, para verificação dessas propriedades, tá certo? Então, esse é um banco de dados que nós veremos que traz dados experimentais para simulação, e também como verificar se esses dados experimentais eles realmente são condizentes ou se eles podem ser aproximados com o uso dos modelos de propriedades termodinâmicas que nós selecionamos, tá bem? E quando não, nós também temos uma certa opção de tentar fazer a regressão dos parâmetros desses modelos para que eles se enquadrem, então, nos dados experimentais, tá certo? E daí atualizar os parâmetros do modelo para tentar realmente fazer com que ele satisfaça alguns dados experimentais à disposição, sejam do próprio banco de dados, do NIST, ou seja por dados experimentais que o próprio usuário pode estar inserindo e, digamos que, carregando no simulador. E também algumas questões de edições gráficas na verificação desses resultados. Bom, então, o NIST, né, é um dos bancos de dados que nós temos acesso, né, ao Aspen diretamente. Então, ele é o National Institute of Standards and Technology, e nós podemos ter o acesso direto, né, nele na internet, certo? Que o governo americano, então, ele traz e deixa à disposição, fazendo uma compilação de muitos parâmetros e propriedades físico-químicas de compostos, né, trazendo dados cinéticos, propriedades de compostos puros, propriedades de dados de equilíbrio, né? Então, se algum dia vocês precisarem de alguma propriedade de algum material ou de algum composto, né, vocês podem procurar por lá, que é uma grande chance, então, de encontrar ou ter uma boa referência aí válida para os dados que vocês precisam, tá bem? E esse banco de dados, né, por ele ter um acesso relativamente amplo e aberto, ele tem um certo link com o Aspen, em uma aqui um acesso, onde nós podemos então buscar pelo simulador esses dados e verificar também a validade desses dados experimentais. O Aspen tem também um certo link com outros dois bancos de dados, o DSHM e o DIPPR, porém esses outros bancos são pagos e você só consegue ter o acesso às propriedades desses bancos se você tiver, né, um acesso de usuário para esses bancos de dados em específicos, senão você não consegue trabalhar com esses dados na simulação. Porém, o NIST, ele tem sim o acesso, pelo menos em uma certa quantidade ampla de dados, de acesso livre. Então, vocês vão ver que já é muito útil e traz, né, uma quantidade enorme de dados à disposição, dados experimentais, né, foram verificados em várias condições para determinação de propriedades e cálculos de equilíbrio, e que daí nós podemos utilizar os modelos disponíveis para fazer a análise, né, a validação ou mesmo a regressão em cima desses dados. Bem, se vocês verem lá no Aspen, eu vou vir aqui para a simulação, nós temos aqui em cima, né, logo na guia, ainda na guia de propriedades, na guia Home aqui em cima, essas possibilidades e esses acessos, tá bem? Então, é por aqui que a gente vai trabalhar hoje alguns exemplos para aprender um pouco sobre essa verificação dos modelos para propriedades dos compostos, ver se eles se ajustam bem ou não, e também para fazer a regressão
quando nós queremos, então, trocar os parâmetros do modelo para tentar se ajustar a certos dados experimentais. Bem, então, nós faremos alguns exemplos aqui para ilustrar isso e verificar isso no Aspen, tá certo? Isso vai muito de encontro com o que nós conversamos nas últimas aulas, na parte de conferência, né, e validação de modelo, porque você pode ter ele já validado na literatura, pode ter um indicativo dele por lá, pode também trabalhar com aquele, né, auxílio do Aspen, aquela configuração que, de acordo com algumas perguntas a respeito do seu sistema, ele pode indicar um modelo que pode ser válido, né, de acordo com as predições e com os sistemas já estudados, porém você pode ainda fazer essa verificação com dados experimentais, o que torna ainda melhor a sua validade dos modelos de equilíbrio líquido-vapor para trabalhar com o sistema em estudo, né, para uma separação, para avaliar uma cinética, para avaliar, né, dados de compostos puros ou mesmo de misturas. Então, nós veremos aqui dois exemplos iniciais, né, de como nós fazemos essa conferência com os dados experimentais no Aspen. Então, puxando os dados experimentais lá do banco de dados do NIST e compilando o modelo disponível no Aspen em cima desses dados para ver se o ajuste é bom ou não. Bem, então, nós iremos verificar se o modelo de Wilson é um bom modelo para o equilíbrio líquido-vapor do sistema metanol-benzeno. E aqui temos o nome do banco de dados que nós vamos utilizar para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso lá no Aspen. E também verificar se o modelo de Peng-Robson é um bom modelo para o equilíbrio líquido-vapor desse mesmo sistema metanol-benzeno. Bem, daí inicialmente nós já vamos verificar aqui que um é um bom modelo e outro não. Bom, vamos vir aqui para a simulação, tá certo? Então, na simulação, inicialmente, né, definir os compostos que nós vamos trabalhar, benzeno e metanol, ok? E em seguida os métodos que nós vamos avaliar, tá bem? Então, igual nós vimos lá nas aulas anteriores, nós vamos aqui em especificação, escolhemos primeiro o modelo de Wilson, certo? Primeiro que nós vamos verificar, e depois nós vamos trocar para Peng-Robson para verificar ele também. Mas, inicialmente aqui com o modelo para cálculo de coeficiente de atividade, o modelo de Wilson, tá? E daí, a partir daqui das propriedades que o modelo estima, avaliar o equilíbrio líquido-vapor. Bem, quando nós selecionamos um modelo, né, verifiquem que ele já tem aqui por padrão os parâmetros de interação binária que ele vai usar para esse modelo. E isso ele faz baseado também puxando, né, várias condições experimentais, as mais usuais, né, as mais típicas e mais em condições mais utilizadas pelos usuários e indicadas na literatura por padrão. Porém, nós podemos optar por não utilizar esses parâmetros que ele já faz a estimativa inicial. Nós podemos daí fazer a regressão para um determinado conjunto de dados em específico, que nós veremos mais adiante. Mas aqui no primeiro exemplo, nos primeiros exemplos, nós vamos apenas verificar se o modelo, né, que com os parâmetros utilizados por padrão no Aspen, eles são condizentes ou válidos para os dados experimentais. Bom, então definidos os compostos, definido aqui o modelo termodinâmico, nós iremos então buscar os dados experimentais para o sistema que nós vamos avaliar. Bem, no caso, não é uma propriedade de um composto puro, é uma mistura, tá certo? E aí eu vou pegar aqui, então, metanol-benzeno, com uma mistura binária que nós podemos puxar esses dados, clicar aqui em Retrieve Data para buscar, então, no banco de dados do NIST, os dados disponíveis para essa mistura. E aí ele vai carregar, né, vai demorar aqui um pouquinho, mas vai abrir essa janela, então, com os resultados, mostrando tudo o que ele tem de dados à disposição a respeito da mistura binária metanol-benzeno. E temos aqui dados de azeótropos, coeficiente de difusividade de um composto no outro, né, cálculos de condições críticas, densidade, entalpia de excesso, né, capacidade calorífica, tensão superficial, condutividade térmica, viscosidade. Então, vejam que muitos dados experimentais da literatura ele trouxe e localizou aqui sobre esses dois compostos para nós verificarmos. E o que nós vamos trabalhar são cálculos, aqui no exemplo, de equilíbrio líquido-vapor. Então, binary VLE, ok? Bom, e aí nós temos ainda dados para condições isobáricas, né, a pressão constante, para condições isotérmicas, a temperatura constante, ou outros ainda, condições
mistas, a volume constante, pressões a vácuo, algumas outras condições mais específicas, tá bem? Mas nós vamos trabalhar aqui, então, o equilíbrio líquido-vapor do tipo isotérmico. E vocês vão ver que ele vai trazer também um monte, né, um conjunto de dados aqui experimentais desse sistema. E aí nós podemos, clicando em um por um, e ver em que condições experimentais esses dados foram obtidos, tá certo? E aqui embaixo a referência, né, o artigo, o livro ou conferência, de onde foram obtidos esses dados, né, e de que ano são esses dados experimentais que ele está trazendo. Bem, então, equilíbrio líquido-vapor, né, já é estudado aí há muitos anos, então nós temos resultados ali desde o início do século XX até agora, em várias publicações, em várias revistas, e normalmente aqui, conforme nós vamos descendo, vão aparecendo dados mais recentes e mais atuais para essa mistura. Bem, então ele vai mostrar a fração de metanol, a temperatura em que foi estudado, e nesse caso aqui a temperatura constante, né? Então aqui, por isso aqui são os dados, né, para condições isotérmicas, e as pressões onde isso foi avaliado. Bem, então também a fração de metanol, a fração em cada uma desses conjuntos de dados. Então vejam que se você sabe a condição que você vai trabalhar e você quer validar o modelo para a sua condição de trabalho, você vai procurar alguns dados experimentais próximos da sua condição. Talvez você não encontre exatamente, mas talvez você encontre dados de temperatura e pressão próximos ou no mesmo intervalo de trabalho, então daí você pode considerar uma consideração plausível você optar por trabalhar com aqueles dados como referência para validação do modelo. E também o número de pontos acaba variando de um para o outro, então também tem que tomar um certo cuidado, né, e prestar atenção nisso para a gente ver o que isso vai influenciar. Se nós temos bastantes dados, né, quanto mais dados, também melhor a representação para o ajuste do modelo. Né? No caso de fazer uma regressão, quanto mais dados você tiver, melhor, né, talvez fiquem os seus parâmetros do modelo ajustado. Trabalhar com poucos dados nem sempre é indicado. Bem, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver os dados que nós temos, e para o nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o modelo, né, eu trouxe aqui já os dados de equilíbrio líquido-vapor 116. O 116 eu acho aqui que não é isotérmico, talvez seja isobárico, isso. Nós vamos trabalhar com isobárico, então aqui a pressão constante, no caso, pressão atmosférica, também, e temperatura, né, variando aqui no intervalo de 353, na verdade, a partir de 337 até 353 Kelvin. Bem, então, são dados experimentais, onde foram medidas aqui as frações de metanol na fase líquida e na fase vapor, experimentalmente, estão à disposição, né, nessa publicação com os dados de equilíbrio de fases. Bem, então, se eu vou trabalhar com esses dados, eu quero observar eles, eu vou salvar eles, vou clicar aqui em Save, vocês vão ver que ele já vai selecionar por padrão esse dado, esse, né, conjunto que nós estamos selecionando, porém nós poderíamos selecionar vários, né, ou mais de um de uma vez só. Mas no nosso caso aqui nós vamos trabalhar só com esse. E aí ele vai trazer, diga. Você usou metanol e benzeno, né? Isso. Eu não achei esse número, eu só achei, não sei por que, não está em isobárico, é binário VLE, né? Bem observado. Isso também é uma coisa que é atualizado e que muda de uma versão para outra, tá bem? Do ASPER. Então, como vocês estão trabalhando com a versão 10, tente ver qual número, né? Como são dados de 1999, provavelmente aí na sua versão você vai ter ele também, só que ele vai estar com outro número, tá? Aí verifiquem aqui qual número aí correspondente vai trazer esses dados de referência. Ou, né, pode ser que por um azar ele não estava incluso nessa versão anterior do ASP. Mas se não, vocês podem escolher uma versão, um conjunto de dados distinto também à pressão atmosférica. Tá certo? Então, vocês vão ver que provavelmente aí, como é uma referência mais antiga, ele está à disposição também com outro nome. Tá bem? Tá, beleza, obrigada. Bem, então, agora, quando nós salvamos, ele traz aqui então esses dados experimentais para a guia data.
A partir daqui, nós já podemos ver, né, a plotagem desses dados. Então, vejam aqui que com os dados experimentais que nós temos ali à disposição, nós podemos plotar, então, a composição, né, na fase líquida e na fase vapor, né, e aí temos que tomar cuidado aqui com o composto de referência, e nós vamos considerar, então, o metanol, para esse sistema. Tá bem? Então, esses são os dados experimentais, né, plotados. Né, simplesmente aqui em data, venho aqui em cima em plot e peço, então, para ele gerar esses dados experimentais. Daí, agora nós precisamos, né, fazer uma análise do modelo para ver se o modelo ajusta bem esses dados ou não. Então, nós vamos vir aqui em análises, né, vamos criar uma análise nova para esse sistema. Na verdade, aqui eu ainda preciso rodar para que ele faça a conferência dos parâmetros, quando eu selecionei o modelo de Wilson. E a partir daqui, sim, nós vamos, então, gerar um diagrama TXY a partir do modelo de Wilson. Tá? Então, aqui em Calculation Options, eu vou escolher o modelo de Wilson. E aqui, então, né, a gente está trabalhando com gráfico plotado para o metanol, então eu vou colocar ele como composto de referência, tá? Para ficar no mesmo sentido do gráfico que nós geramos lá experimentalmente. E pressão 1 atm, tá? Ele está trazendo aqui em PCA, mas já está coerente aqui com os dados. Podemos já gerar o diagrama de equilíbrio e verificar o que o modelo, com os coeficientes de atividade padrões, né, do Aspen, trazem para nós. Então, vejam aqui que ele fez a plotagem de acordo com o modelo. Agora, para ficar coerente também com o outro gráfico que nós podemos fazer a comparação, eu vou precisar colocar aqui a temperatura em Kelvin, uma vez aqui que os dados que eu gerei, né, nos dados experimentais, eles estavam dados em Kelvin também. Agora, eu tenho, então, os dados experimentais e tenho o ajuste do modelo. Eu posso, então, conferir, né, se esse modelo está ajustando bem esses dados. Bem, se ele está ajustando, não, se ele representa bem os dados, porque eu ainda não fiz o ajuste, não fiz nenhum tipo de regressão ainda. E aí, aqui nós temos aqui a opção, né, de Merge Plot, e eu vou, então, né, unir, né, mesclar os dois gráficos a partir dessa opção. Então, vejam que a partir dessa opção, ele aparece, né, o outro gráfico como uma opção, e aqui eu consigo, então, colocar os dados experimentais plotados juntos com os dados do modelo, né, da previsão. E aqui, né, como o nosso range de temperatura é parecido, não há tanto problema, mas nós podemos pedir aqui, né, clicando com o botão direito em cima do gráfico e vindo aqui em Y-axis map, trocar isso por um único eixo, tá, da temperatura em Kelvin. E daí ele deixa, então, um único eixo aqui do lado e mostra, então, tanto os dados do modelo quanto os dados experimentais. E vejam que, então, aqui para o caso de Wilson, realmente o modelo tem um ajuste muito bom, principalmente na identificação e na região aqui ao redor do azeótropo. Tá? Pode ser que aqui, a baixas frações, né, de metanol na fase líquida, nós temos talvez um erro um pouquinho maior, mas ainda assim é um erro bem pequeno, né, talvez aqui na ordem de até 5%, onde trabalhar com o modelo de Wilson para esse sistema metanol-benzeno ainda é uma opção muito boa, tá certo? Então, nós conseguimos aqui gerar e verificar que realmente o modelo de Wilson ele tem um ajuste muito bom para o equilíbrio da mistura metanol-benzeno. Professor, eu plotei o primeiro, tipo, no meu eu usei o 117, né, porque eu não tinha o 116, mas o 117 parecia ser da mesma referência que estava mostrando no seu. E daí ele plotou espelhado, tipo... provavelmente é o composto de referência que você colocou, veio por padrão o benzeno, aí você troca para o metanol e você vai ver que ele altera, né, digamos, a fração de um é um menos o outro, aí por isso que fica espelhado. Tá bom, tá, obrigada. Bem. Bom, então, beleza, para o modelo de Wilson já conseguimos verificar. Agora, vamos verificar para o modelo de Peng-Hobson. Então, Peng-Hobson é uma equação de estado, né, não, inicialmente no modelo original não tem condições de trabalhar com o coeficiente de atividade no modelo, então
ele é bem diferente, né? Tem outras características, né? É um modelo de equação de estado e não um modelo de coeficiente de atividade. Aí, provavelmente, vocês vão ver que o ajuste é diferente e que, né, realmente a escolha dele como modelo para representar o sistema não é adequada. Então, eu vou vir aqui agora e vou especificar também o modelo de Peng-Robson. Bom, e vou excluir o modelo de Wilson, tá certo? Para não dar conflito, né? Lembram que aqui nessa guia de propriedades, se nós deixarmos dois modelos para ficar fazendo os cálculos, né, de regressão e de análise, ele pode vir a dar problema entre os ajustes, tá certo? Então, eu vou excluir aqui o que foi feito, vou manter só o banco de dados e vamos trabalhar só com o modelo de Peng-Robson agora. Também vou pedir para estimar os parâmetros, vamos ver se está tudo adequado aqui, né? Results available. Então, estimamos aqui já os parâmetros que são necessários para trabalhar com Peng-Robson. Bem, em seguida, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, plotar os dados experimentais, já está selecionado o mesmo banco de dados. Então, temos aqui com metanol como referência. E também, agora, fazer a análise desse modelo de Peng-Robson. Vou vir aqui, diagrama TXY, composto de referência ao metanol, trocar ele aqui embaixo também, um ATM, e agora aqui o modelo Peng-Robson, tá? Confiram isso. Talvez, dependendo da versão do Aspen, essa opção não fique aqui, ela fique aqui nessa própria tela, onde está aparecendo isso aqui. Aí vejam que aqui, ó, eu posso especificar como o ponto inicial e o ponto final para o cálculo do diagrama, né, e não por número de pontos. Então, talvez se vocês tiverem uma opção com esse intervalo lá no envelope de fases, né, vocês podem trocar para, ao invés de fazer a plotagem por incremento ou por número de pontos, sim pelo valor inicial e final, e com o número de intervalos que vocês querem entre intervalo. E ver se essa opção estiver lá disponível e vocês conseguem abranger todo o intervalo igual eu realizei lá naquela aula anterior. Bom, eu vou rodar aqui agora essa análise e a gente vai ver como o modelo de Peng-Robson vai fazer a avaliação desse equilíbrio líquido-vapor por sistema. Vejam que ela é bem diferente, né? Aqui está com o metanol como referência, vou trocar para Kelvin, para ficar possível aqui de fazer a mescla dos plots. E vejam então que realmente, né, a Peng-Robson não tem uma predição adequada ou correta para o sistema líquido-vapor metanol-benzeno. Bem, vou até unir os eixos aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas vejam então que Peng-Robson não é adequado aos dados experimentais que nós estamos avaliando de metanol-benzeno. Então, isso é importante para verificação, né, de um modelo, se ele é válido para os cálculos de equilíbrio do que você vai trabalhar. Então, se na sua simulação tiver que serem realizados cálculos de equilíbrio líquido-vapor, se você utilizar o Peng-Robson, você vai ter, então, muitos erros, né, não é interessante, não é adequado, na estimativa das propriedades termodinâmicas a partir dos cálculos de equilíbrio, porque as suas frações no cálculo de equilíbrio líquido-vapor já vão estar erradas, né, e não vão poder ser utilizadas. Então, assim, verificamos que o modelo Peng-Robson não é um bom modelo para representar o equilíbrio líquido-vapor do sistema metanol-benzeno, certo? Inclusive, até por conta, né, de serem do metanol ser uma molécula, então, relativamente polar, e a partir disso, então, ser uma mistura com características não ideais, e daí, portanto, né, o coeficiente de atividade é necessário para fazer a correção real, e é necessário, então, trabalhar com um modelo que leve isso em consideração, como, por exemplo, o modelo de Wilson, que para essa pressão dos dados que nós escolhemos, de 1 atm, é um bom ajuste. Bom, agora nós veremos também como fazer a regressão de dados
para tentar fazer com que o modelo se ajuste aos nossos dados. Até então, nós não fizemos isso, nós simplesmente pegamos os dados experimentais e fizemos a configuração com o modelo a partir dos parâmetros já estimados, né, e padrões do Aspen, tá certo? E que, normalmente, em alguns casos, essas estimativas podem não ser as estimativas para as nossas condições. E aí nós precisamos fazer essa regressão para tentar, então, ver se o modelo consegue se ajustar e representar bem os nossos dados. E aí, para isso, nós trabalharemos também com 2 exemplos, aqui os exemplos 3 e 4, para fazer a regressão dos coeficientes de iteração binária. E aí nós temos esses 2 coeficientes no modelo de Peng-Hobson, que nós faremos o ajuste, para verificar se nós conseguimos, talvez, tornar o modelo de Peng-Hobson um bom ajuste para aqueles dados experimentais que nós já trabalhamos, e também um outro exemplo com outros compostos que nós veremos aqui também a seguir. Bem, mas, bom, aí, né, isso exige, essa regressão, um conhecimento teórico bom do modelo, tá? Então, lá, de termodinâmica, equilíbrio de fases, vocês sabem, né, vem essas equações, e vocês sabem que vocês têm vários parâmetros, né, e coeficientes em cada uma delas. E aí, para você saber quais coeficientes você pode fazer o ajuste, você tem que encontrar e identificar eles no Aspen. E aí o Aspen traz uma nomenclatura específica para cada um desses coeficientes no modelo. E para você descobrir quais são os coeficientes e qual a nomenclatura que o Aspen usa, você pode recorrer ao manual do Aspen, né, para modelos e métodos de propriedades físicas, tá bem? Vocês podem acessar o manual também lá no Moodle. E aqui, então, ele traz e fala especificamente de todos os modelos, equações de estado, coeficiente de atividade, métodos para eletrólitos, né, e assim por diante, falando um pouco sobre o modelo, quais são os coeficientes, né, os parâmetros de cada modelo, e também trazendo o que você pode ajustar e como ele chama cada um desses parâmetros. Tá bem? Então, daí isso exige que você recorra, né, aqui e verifique, então, quais são os parâmetros que você está acostumado, como o Aspen chama eles, para tentar fazer a regressão. E no caso aqui, para Peng-Hobson, nós faremos a regressão para esses 2 parâmetros, PRKBV e PRLIJ. São coeficientes de iteração, né, que a própria abreviação IJ indica que é um parâmetro de iteração do composto I com o composto J. Bem, bom, vamos lá então. Voltar aqui para a simulação. Temos os nossos compostos ali e os dados já definidos e salvos. Vou excluir aqui a análise que a gente fez para não dar conflito, porque agora nós faremos uma regressão, tá certo? E não uma análise. Então, a gente vai trabalhar aqui na guia de regressão que nós podemos acessar, né, por aqui, na aba Home, né, aqui em cima. E para isso, nós iremos, então, utilizar o mesmo banco de dados do metanol-benzeno, equilíbrio metanol-benzeno. Bom, eu vou já fazer o plot aqui dos dados experimentais, para a gente depois poder comparar com o modelo de Peng-Hobson que sofreu a regressão, e vamos fazer a regressão aqui do modelo de Peng-Hobson. Vou clicar aqui, então, em Regression, ele vai dar a opção que eu crie, né, uma operação de regressão no Aspen. O modelo para o qual eu vou fazer a regressão é Peng-Hobson. O conjunto de dados a qual eu vou tentar ajustar nos parâmetros desse modelo é o conjunto que nós temos à disposição ali, para os dados experimentais, a pressão de um ATM. Regressão, e vou definir aqui os parâmetros, tá certo? Ele diz aqui que são coeficientes de iteração binária, portanto, aqui eu vou ter essa opção, parâmetro binário. O nome, aí vai ser o que nós estamos tentando fazer o ajuste, PRKBV. Aqui, né, elemento, uma configuração padrão, né, do Aspen aqui, quando for um escalar, quando for um coeficiente que não é um vetor, não é dependente da temperatura, nem nada, e daí isso tem que ser especificado, o valor padrão, para ele entender isso, vai ser 1. E o componente, então, que eu vou fazer esse ajuste, a iteração vai ser de metanol com benzeno. Poderia ser benzeno metanol,
ele iria identificar aqui da mesma forma. E o outro parâmetro é o PRLJ, também um parâmetro de coeficiente de interação binária. PRLJ também é um coeficiente escalar. E também para o sistema metanol-benzeno. Okay? Então, pronto, vejam que ele já deu check, que agora ele vai tentar pegar esses dados e ajustar esses parâmetros do Peng-Hobson para tentar, da melhor forma possível, fazer o ajuste para o sistema metanol-benzeno. E aí ele vai mudar aqui em cima os parâmetros que ele traz por padrão para as condições que ele considera, né, e julga como default, como padrão, na simulação do ASPE. Vamos rodar aqui, deixa eu selecionar, se eu tivesse mais de uma, eu poderia, né, selecionar só algumas, mas eu vou rodar essa aqui, então, e vocês vão ver que, então, ele define também por padrão aqui um chute inicial, um valor limite inferior e superior, fator de escala para o método numérico, nós podemos também colocar isso, mas não é necessário, tá? Se nós não colocamos, deixamos em branco, ele considera, né, esses valores aqui como intervalo de busca. E então ele apresenta aqui os resultados mostrando que ele conseguiu fazer esse ajuste. Também nós temos aqui resultados, por exemplo, de erro residual a partir do ajuste, mostra que é o método numérico, o que ele utiliza para isso, e nós poderíamos também, na hora de fazer o input aqui, mudar isso, tá? Mudar aqui o algoritmo, o método numérico, a precisão, a tolerância, tudo isso pode ser trabalhado na busca de tornar o ajuste melhor possível. Porém, vamos trabalhar com as opções padrões aqui também. Bem, agora eu vou plotar o ajuste. Vou colocar aqui para o metanol e vou colocar aqui para o Kelvin, que o modelo gerou. Também que essa regressão resultou. Deixa eu voltar. E aqui, ó, vocês podem ver que ele já faz o plot, então, junto com os dados experimentais. Também deixa eu conferir aqui, ver se isso está certo. Deixa eu fazer a mistura de um com o outro. Não, ele faz a partir dos dados experimentais, e esse é o valor que ele encontrou. Porém, os dados experimentais, se eu fizer a mescla com o plot dos dados experimentais, deixa eu juntar aqui para uma temperatura só, vocês veem que realmente, né, ele já melhorou, não é tão preciso quanto o modelo de Wilson, porém, ele é um ajuste relativamente bom agora para trabalhar esse sistema nas condições que nós desejamos, né, que são as condições dos dados experimentais. Então, agora sim, após fazer essa regressão, eu teria condições de talvez utilizar aqui o modelo de Peng-Hobson para trabalhar esse sistema. Bem, então, vejam que a regressão é importante no ASPE por conta disso. Nem sempre as condições para os parâmetros, né, em condições aqui padrões que o software traz, já estão adequadas às condições que a gente quer trabalhar. Então, ele atualiza esses parâmetros e agora sim eu poderia fazer uma simulação com resultados relativamente confiáveis para Peng-Hobson para esse sistema. Porém, isso para essas condições. Se o processo vai girar ao redor de outras condições, também de pressão e temperatura, pode ser que esses novos parâmetros já não sirvam também, certo? Então, a gente tem que ajustar e escolher um modelo que vai ser bom para ser trabalhado naquelas condições, certo? Bom, para finalizar, vamos ver isso novamente para um outro sistema. Agora, por exemplo, vamos fazer a regressão dos parâmetros RKU-P0 e dos coeficientes de interação binária PRLJ do modelo SR polar. Então, acho que se não é PRLJ, está colocado aqui embaixo, é RKU-K0. Tá? Esqueci de trocar ali, já vou trocar aqui também. Para outro modelo, para o modelo SR polar, para o equilíbrio líquido-vapor do sistema CO2 ácido oleico. Certo? Então, esse é um ajuste que eu fiz, né, no trabalho de C, né, com um aluno que está trabalhando a simulação aqui de extração de óleos a pressões e condições supercríticas, utilizando CO2. E então, para determinar qual modelo nós iríamos utilizar na simulação, nós tivemos que ir buscando na literatura algumas indicações e verificando, então, no ASPE, no simulador, se esses modelos eles representam bem esse sistema CO2 ácido oleico.
Então, por isso, nós fizemos esse ajuste. Nós vimos, então, que para alguns dados experimentais desse sistema, o ajuste acabou representando, né, de maneira adequada como nós esperávamos. Então, vamos lá. Deixa eu excluir aqui tudo que nós fizemos, para não dar conflito com o que vai ser feito depois. Vou excluir também os dados para o metanol. Vou excluir aqui o modelo de Crick-Robinson. E vou definir os compostos que a gente vai trabalhar agora. No caso, CO2. E ácido oleico. Não, é oleico. Bom, vou excluir aqui para não dar nenhum tipo de conflito, metanol, benzeno. Vou especificar o método agora como sendo aquele modelo SR polar e pedir para ele estimar os parâmetros originais. E os parâmetros originais, eles acabaram não tendo um ajuste muito legal, por isso que a gente recorreu então a fazer a regressão para trabalhar para aqueles dados ali que nós escolhemos. Então agora, né, precisamos encontrar os dados para esse sistema. Então vamos aqui no NIST, novamente, CO2, ácido oleico, e vamos buscar os dados. E aqui eu coloquei para nós trabalharmos com os dados PLV0001. Então, que é uma condição provavelmente isobárica ou isotérmica aqui dos dados que nós temos à disposição. Bom, deixa eu ver aqui se ele já buscou, já trouxe os resultados. Vejam que ele encontrou poucos dados, mas encontrou alguns dados experimentais desse sistema. E nós temos aqui as referências, né, as publicações da onde esses dados experimentais são tirados. Nós vamos trabalhar com esse aqui. Certo? Então vejam que realmente são dados experimentais a altas pressões. Então, por isso, tentar fazer uma regressão em cima desse conjunto de dados, né, é bem útil e pode tornar o modelo válido para o sistema que nós vamos trabalhar. Vou salvar esses dados. Então, aqui agora temos os dados. Né, e são poucos dados, né, vocês viram, então nós nem temos muitos dados, mas nós temos aqui alguns dados, né, para a condição PXY do sistema CO2 ácido oleico, e daí o ajuste que a gente vai tentar fazer vai ser em cima desses poucos dados que nós temos ali à disposição de forma experimental. Agora vamos lá para a regressão. Vou fazer uma regressão desse modelo a partir desses dados que nós selecionamos, e os parâmetros que nós vamos fazer a regressão são RKU PP0, e como são parâmetros e não coeficientes de iteração binário, nós precisamos definir ele para cada componente, tá certo? Então vejam aqui, quando eu defino um parâmetro do modelo, RKU PP0. Eu preciso, então, eu só tenho condição de especificar um composto, tá certo? Então daí eu preciso colocar ele para cada um dos compostos que eu estou trabalhando. Eu não coloco os dois de uma vez, igual a gente fez anteriormente, porque era um coeficiente de iteração, né? Então, normalmente, a gente tem o coeficiente de iteração inverso igual ao de ida, né? Então, por isso, não foi necessário. Mas aqui, como é um parâmetro, eu preciso. E o coeficiente de iteração binário é AUK0. Então, é um coeficiente binário, KU0. Eu vou definir aqui também como sendo, né, tanto a iteração, né, do CO2 quanto do oleico com CO2.
Bom, então são esses os parâmetros que a gente vai tentar ajustar para verificar aqui se agora o modelo consegue obter parâmetros que ajustam bem. Opa, teve uma mensagem de erro aqui. Foi na hora de determinar os parâmetros binários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um reset, às vezes ele ainda tinha algum resultado salvo das simulações anteriores. E se são esses parâmetros mesmos que nós vamos ajustar. Vou tentar agora. Ainda assim está dando erro. Vamos ver aqui o que pode ser. Está dizendo que um parâmetro não pode ser colocado várias vezes. Pode ser que eu tenha colocado aqui a ordem trocada. Vou verificar aqui. Então, eu preciso colocar o parâmetro binário duas vezes aqui, porque ele contém dois coeficientes no mesmo parâmetro. Então, aqui ele faz, digamos, para um termo do coeficiente, ele não é um escalar, né? Ele é um vetor para um coeficiente desse parâmetro, e aqui ele faz para outro coeficiente, mas tem que estar na mesma ordem os dois. Tá. Deixa eu ver aqui. Precisam ser únicos. Está faltando ainda. Não, aqui é RKURA. LA0. Isso. Então, é outro parâmetro. Certo? Por isso que não tinha. Bem, e agora então, né, ele chegou aqui nos resultados, fez a regressão, e eu tenho condição aqui de avaliar se essa regressão, vejam aqui então, ela ficou relativamente boa para os dados experimentais que nós tínhamos. Então, para essas condições, né, eu poderia trabalhar uma simulação, né, a altas pressões, por exemplo, para a extração de ácido oleico, usando o CO2 supercrítico. Então, vejam que fazer esse ajuste é necessário para a gente obter a certeza de que o modelo pode ser utilizado e que nós temos que ter aí um conhecimento prévio, né, de como cada modelo é composto e quais coeficientes cada modelo traz. Bem, então, isso aqui requer, né, uma certa experiência, um certo estudo para se identificar daí que tipo de regressão para quais parâmetros você vai realizar para determinar, então, se o modelo é bom ou não. E que o Aspen tem essa ferramenta e ele é bom para fazer essa conferência para os sistemas que nós trabalhamos, tá bem? Bom, então, para a atividade de aula, né, eu vou pedir então que vocês treinem nessas ferramentas que nós utilizamos de verificação e regressão dos dados experimentais do Aspen Plus, né, plotando os resultados e verifiquem e determinem qual seria um bom modelo de ajuste para os dados de equilíbrio, né, TXY dos seguintes sistemas. Então, cada um de vocês tem aí um sistema binário, e aí a partir de referências, né, da literatura, vocês vão ter um certo norte de encontrar um modelo para representar esse sistema, e aí eu quero que vocês façam essa verificação e realmente, a partir de dados experimentais, determinem no Aspen se esse modelo realmente representa bem o sistema de estudo. Também vejam que ele já vai trabalhar com compostos, né, misturas do projeto, né, da disciplina de vocês. Então, já vai ajudar vocês a definir o modelo que vocês vão usar na simulação do projeto da disciplina. Okay? Bom, aqui as principais referências da aula, né? Obrigado pela atenção de vocês.